Boa noite. E neste segundo dia de greve dos rodoviários, 70% da frota de ônibus de Manaus circulou na capital, bem mais do que no primeiro dia. E ainda assim, a espera, em alguns casos, foi grande. Nas paradas e terminais da capital, apesar dos ônibus terem demorado um pouquinho, os passageiros não reclamaram muito. Foi rápido. Até que não foi demorado, não, foi rápido. Eu venho lá do Viver Melhor, foi tranquilo. Demorou muito. Eu não saí de casa ontem, por causa devido à greve, né? 800 ônibus, o equivalente a 70% da frota do transporte público, circularam na capital neste segundo dia de greve dos rodoviários. Esse foi um pedido da Prefeitura de Manaus e aceito pela categoria. Ontem, Arthur Neto solicitou mais ônibus nas ruas e deu um prazo de 24 horas para o Sindicato dos Rodoviários e o Sinetran entrarem em acordo. Caso contrário, eles sofreriam pena de ação judicial com multa rigorosa para os sindicatos. Estamos mostrando nosso bom senso, respeito ao prefeito, respeito à sociedade. Infelizmente, a turma do Sinetran fugiram da prefeitura para não negociar com os trabalhadores. Eles querem dar cana na categoria, eles não vão dar. Eles devem 2 anos de reajuste para a categoria e vão ter que ser homem, vão ter que sentar na mesa e pagar o que devem os trabalhadores. Os rodoviários pedem 7,5% de reajuste salarial, 4% deste ano e de 2019 e 3,5% referente ao dissídio do ano passado. Mas até o momento não houve acordo. O Sinetran, que representa as empresas do transporte, querem dar 6%. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci Oliveira, ameaçou ainda paralisar 100% da frota de ônibus aqui em Manaus, caso não entrem em um acordo com o Sinetran ainda nesta quarta-feira. Se não tiver esse acordo em 24 horas, a categoria vai radicalizar, coisa que não queremos. O prefeito sabe disso, a justiça sabe disso. Se o Sinetran não negociar com a categoria, vamos sim parar 100% da frota. Olha, neste momento, a Prefeitura de Manaus tenta intermediar essa negociação entre o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo e também os rodoviários. A qualquer momento, nós vamos lá para a Prefeitura ao vivo para falar sobre isso, para saber se teve, sim, uma negociação, um fim a essa negociação ou não. E o CPRM divulgou hoje o terceiro e último alerta de cheia no Amazonas. E a máxima do Rio Negro em Manaus deve ficar dentro da normalidade, de acordo com a previsão. As defesas civis, municipal e estadual também divulgaram um balanço das ações nesse período. O último boletim de monitoramento do Serviço Geológico do Brasil no Amazonas, divulgado na manhã de hoje, indica que a cota do Rio Negro não tem anomalias. O inverno amazônico deste ano apresenta chuvas dentro da normalidade e deve se manter assim até meados de julho, de acordo com o meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia. A tendência é de normalidade, pelo menos aí nos meses de junho, agosto, julho e agosto. Hoje, o Rio Negro está em 27 metros e 91 centímetros. Mesmo que as chuvas se estendam até meados de julho, a previsão, segundo o CPRM, é que a cota máxima não passe dos 28 metros e 70. A gente coloca um intervalo de expectativa. Na verdade, a gente está mais interessado em saber se é dentro ou fora do normal, mas em termos de valores, a expectativa é que seja de 28 e 20, 28 metros e 20 centímetros, até 28 metros e 70 centímetros, mais ou menos nesse intervalo. É tudo bem na normalidade. As defesas civis, municipal e estadual divulgaram as ações realizadas durante o período. Na capital, foram verificadas casas em locais com risco de desabamento em 12 comunidades. E vamos continuar monitorando a subida do rio e, caso necessário, em algumas áreas da cidade, a gente vai ter que fazer as pontes de acesso. Já a Defesa Civil do Estado realizou ações humanitárias para famílias da calha do Rio Madeira e do Alto Rio Negro. A situação ainda é de emergência para Manicoré e Novo Aripuanã. Mais de 4.500 famílias foram afetadas e o governo do estado agora, juntamente com o governo municipal, está entrando na segunda fase de atendimento, de assistência a essas famílias que foram afetadas. Ainda segundo o secretário executivo, Humaitá, Borba e Nova Olinda do Norte estão em estado de alerta, assim como Parintins, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Barreirinha e Barcelos. A Defesa Civil agora monitora a calha do Solimões e a calha do Amazonas. E clima, nós estamos saindo do inverno amazônico para o verão amazônico. Nós temos aí mais ou menos aí de 15 a 30 dias ainda nesse período de transição aí.
Homem de 35 anos, morador de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, caiu em golpe de estelionatários aqui do Amazonas. Ele pagou por um carro na internet, mas o anúncio era falso. Segundo a Polícia Civil, foi este homem, Normando Alves da Silva Neto, de 25 anos, quem planejou e executou o golpe. Ele viu na internet um anúncio de venda de um carro de R$60 mil. Depois copiou as imagens e anunciou o mesmo veículo, só que por R$41 mil. Um homem de Campos de Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro, se interessou pelo preço chamativo e fechou o negócio. Mas nesta semana descobriu que havia caído em um golpe. Logo ela percebeu que se tratava de um golpe e procurou a delegacia de polícia da região para informar o ocorrido. A delegacia entrou em contato com a gente, informou todo o ocorrido, disse que a agência pertencia à nossa região, destacamos uma equipe, montamos uma operação, a equipe se deslocou para o banco e identificou previamente esses suspeitos, confirmou que de fato houve essa transferência. O suspeito foi preso ontem na capital, mas segundo a polícia, Normando não agiu sozinho. Ele usou Gesiel Gomes Nonato e Tamires Marques da Silva para sacar e esconder o dinheiro. O marido de Tamires também participou do golpe, mas conseguiu fugir. Os suspeitos conseguiram sacar 18 mil dos 41 mil reais depositado pela vítima. O restante do dinheiro está bloqueado na conta bancária de Normando e deve ser devolvido para a vítima do golpe. Houve essa transferência, eles fizeram diversos saques em diversas agências de Manaus para não levantar suspeitas, E quando chegou no valor de 18 mil reais de saques, o próprio banco bloqueou esses valores. Soubemos que no dia de ontem ele iria ao banco, o suspeito iria ao banco para fazer esse desbloqueio dessas contas, e aí foi o momento em que nós o prendemos. Na casa deles, os policiais encontraram 30 mil reais. A polícia vai continuar investigando o caso porque suspeita que mais gente tenha caído no golpe em todo o país. Normando, Tamires e Gesiel vão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa. O trio foi encaminhado a um presídio de Manaus. Petroleiros de Manaus e Quari aderem ao movimento nacional e cruzam os braços desde o início da manhã de hoje. Em Manaus, cerca de 100 dos quase 350 trabalhadores concursados da refinaria Isaac Sabah resolveram não trabalhar e em Quari, segundo o movimento, a adesão foi de 100%. Eles reivindicam a demissão do presidente da estatal, Pedro Parente, a redução nos preços do gás de cozinha e também dos combustíveis, além da retomada da produção das refinarias em todo o Brasil. Agora nós vamos até a Prefeitura de Manaus conversar ao vivo com o repórter Orestes de Taif, porque a Prefeitura nesse momento está em uma reunião com os rodoviários e também com o Sindicato das Empresas de Transporte aqui da capital. Já temos o Orestes aqui. Boa noite, Orestes. Como é que está essa reunião? Já chegou uma negociação para um possível fim dessa greve dos rodoviários? Boa noite, Neto Cavalcante. Boa noite para você aí de casa que nos dá o prazer da audiência. Neto, essa paralisação dos rodoviários já pendura aí pelo menos 40 horas. Começou ontem, na madrugada de ontem. E a gente está aqui, na verdade, na Avenida Brasil, no bairro Compensa, bem em frente à Prefeitura de Manaus. Porque é ali dentro que, como você falou, que está acontecendo a negociação. De um lado, o sindicato dos rodoviários, do outro, o sindicato das empresas do transporte coletivo de Manaus. No meio de tudo isso está o prefeito de Manaus, Arthur Neto, tentando negociar. Essa negociação começou desde cedo, desde o início da tarde, e no final da tarde, o Gilvanci Oliveira, que é o presidente dos rodoviários, saiu da reunião, disse que não iria mais participar da reunião, inclusive falou ao vivo para o Brasil Gente, dizendo que não se agradou com a proposta apresentada pelos rodoviários e saiu prometendo continuar a greve, mesmo sabendo que poderia haver multa, que está havendo, na verdade, a multa por uma decisão da Justiça, e essa multa vale por cada hora paralisada. Ele saiu daqui dizendo que não iria mais sentar na mesa de negociação. Por outro lado, meia hora depois, voltou.
falou com a imprensa, disse que estava voltando a pedido do prefeito de Manaus, o Arthur Neto, que ligou para ele pedindo para voltar a negociar com o sindicato do Sinetran, o sindicato das empresas. Nesse momento eles continuam aí dentro negociando, ainda não se sabe que horas vai acabar essa reunião, certo é que eles continuam reunidos, sindicato dos rodoviários e sindicato das empresas, e ali o prefeito de Manaus tentando chegar num acordo. Assim que a gente souber, a gente vai ficar acompanhando, né? Se ainda der tempo de trazer as informações aqui dentro dessa edição do Band Cidade, a gente traz, se não, amanhã a gente volta trazendo novas informações. Isso, Orestes, muito obrigado. Você tem prioridade. A hora que tiver qualquer atualização, você chama a gente, que a gente volta, a palavra é sua. E olha, só para lembrar, essa briga, essa negociação entre os rodoviários e as empresas é por conta do dissídio coletivo desse ano e também do ano passado. Em entrevista no programa Brasil Urgente, o presidente do Sindicato dos Rodoviários afirmou que o dissídio do ano passado nem está em pauta. Eles estão discutindo o dissídio desse ano. As empresas de transporte coletivo querem dar apenas 1% de reajuste salarial para a categoria e eles pedem 3%. Agora, o Documento Nacional de Identidade, conhecido como DNI, foi lançado nesta terça-feira no Congresso Nacional. O documento único com versão digital começa a ser disponibilizado para toda a população no segundo semestre. E esse é o assunto da nossa Conexão Amazonas-Brasília de hoje, uma parceria com a TV Câmara. Os 87 milhões de brasileiros que já fizeram o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral vão começar a fazer o Documento Nacional de Identidade, ou simplesmente DNI, que vai substituir todos os outros documentos pessoais no país inteiro. Como mostra essa animação do Comitê Gestor do DNI, integrado pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o documento vai funcionar no celular de cada pessoa, a partir de um aplicativo disponível para os sistemas Android e iOS, que será validado em um posto de atendimento. Cada documento funcionará com senha e dispositivos de segurança como QR Code, identificação biométrica na foto e na impressão digital, para garantir que só o dono poderá usar, mesmo em caso de extravio ou troca do celular. Em ato de lançamento no Congresso Nacional, os responsáveis pela implantação do sistema anunciaram que a emissão do DNI começa em julho no Paraná e vai se estender a todos os estados. Vamos fazer uma emissão escalonada por estado, até mesmo para ir testando sistemas e todos os pontos de atendimento. Mas a ideia, a intenção do projeto é que a carteira, o DNI, esteja à disposição, ou seja, perto realmente do cidadão em diversos pontos de atendimento, que ele, querendo ter o documento, consiga fazer a sua emissão. O representante da Câmara no Comitê Gestor do DNI enfatizou que o documento vai trazer mais segurança e praticidade para os cidadãos. Cada cidadão vai poder se relacionar com o Estado, passando isso no INSS, no Ministério do Trabalho, enfim, no embarque num avião. A vida civil será muito facilitada por isso. As pessoas poderão se encontrar e trocarem informações por Bluetooth por esse intermédio. Vão passar o QR Code e vão se reconhecer e vão transmitir as suas informações. E assim sucessivamente, num hospital, numa delegacia de polícia, num posto do INSS, aonde quer que seja. Vai ficar muito mais fácil viver no Brasil. E agora vamos conferir a previsão do tempo para este feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 31 graus. A mesma previsão para o município de São Gabriel da Cachoeira, onde as temperaturas variam entre 23 e 30 graus. Em Alvarães, o tempo fica ensolarado pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 31 graus. E em Jutaí, a previsão é de sol com possibilidade de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 23 e 31 graus.
Olha, eu falei agora do feriado de amanhã, desta quinta-feira. A Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus divulgou hoje o horário de funcionamento do comércio aqui em Manaus. O comércio do centro de Manaus vai funcionar em horário diferenciado a partir das 9 da manhã até as 13 horas. E os shoppings de Manaus devem abrir um pouco mais tarde, a partir de 13 horas, e fechar um pouco mais cedo, às 21 horas. E mesmo após o fim da greve dos caminhoneiros em todo o Brasil, o abastecimento de produtos em feiras de Manaus continua comprometido, porque os preços dos produtos continuam altos. O consumidor já sente o prejuízo no bolso. Os principais produtos que vêm de outros estados tiveram alta de até 100% no preço. Batata, cenoura, cebola e tomate, por exemplo, estão pesando mais no bolso do consumidor nos últimos dias. Hortifruti também está mais caro em Manaus. Veja o caso da cebola. Antes custava R$ 4,00 o quilo. Agora, quem quiser levar uma dessas para casa vai pagar R$ 8,00. Já o quilo da batata, que estava em uma média de R$ 3,00, agora chega a custar R$ 6,00. Comprar o alimento para casa vai ter que pagar mais caro. Mais caro. O bolso não pesa nada, no capital mesmo. Os feirantes trabalham com os estoques que chegaram entre domingo e segunda-feira. Só que por conta da greve dos caminhoneiros em todo o Brasil, é possível que falte produto em feiras de Manaus na próxima semana. Terminando esse produto, nós vamos ter a espera e talvez para a semana nós vamos normalizar. O preço alto é um problema para quem busca as frutas e verduras nas feiras da capital. Mas para os feirantes que vivem das vendas desses produtos, o prejuízo pode ser ainda maior. Quando a alta dos empresários compram lá agora esse tempo, batata R$300, R$200, vai chegar aqui em Manaus e vender de quanto? O quilo vai passar R$10. A ponte do Educandos, na zona sul de Manaus, seria interditada totalmente hoje, mas uma liminar expedida pela Justiça nesta terça-feira suspendeu a decisão anterior e autoriza o tráfego de veículos nessa ponte por mais 90 dias. Por causa da liminar, a ponte do Educandos, que hoje seria totalmente interditada, está funcionando normalmente. A ponte, que possui 340 metros de extensão, também é utilizada com frequência por pedestres que iam ficar impedidos de andar na estrutura. Sem a ponte aqui na Educandos seria muita dificuldade, porque muita gente que mora aqui do lado do Educandos aqui vai ter dificuldade para atravessar, para ir trabalhar para a feira, para estudar. Aliás, vai prejudicar muita gente, né? Porque aí não tem mais catraia, né? E aí? A ponte do Educandos foi inaugurada em outubro de 1975 e desde que foi inaugurada recebeu pouca manutenção. Hoje, a estrutura apresenta os sinais da ação do tempo. Por causa disso, a ponte Antônio Plácido de Souza passou a ser alvo de um embate na Justiça. De um lado, o Ministério Público Estadual, que diz que o município não deu as manutenções necessárias à obra. Do outro lado, a Prefeitura de Manaus, que diz que mesmo que haja problemas estruturais, a ponte pode continuar sendo utilizada normalmente. No dia 16 de maio, a Justiça, atendendo o pedido do Ministério Público Estadual, resolveu interditar parcialmente a ponte do Educandos. Na mesma decisão, a Justiça dizia que hoje, dia 30 de maio, a estrutura deixaria de ser utilizada de vez. Mas a Prefeitura entrou com o recurso e garantiu que o local continue aberto pelos próximos 90 dias. Tudo de bom essa ponte, só que ela tem 43 anos e ela nunca pegou uma reforma de nada. Ela tá assim, você anda aqui por baixo, ela tá toda rachada, entendeu? Isso aí tem que ser reformado mesmo, mas aí não pode fechar, né? A ponte que liga o Educandos ao centro tem um papel importante na mobilidade dos moradores da zona sul de Manaus. Para se ter uma ideia, por aqui, diariamente passam cerca de 10 mil veículos. E usuários do transporte coletivo de Manaus vivem um momento de dúvida para saber se a greve dos rodoviários vai chegar ao terceiro dia consecutivo. A greve, que começou na terça-feira, pode ter um fim hoje. Nesse momento, a Prefeitura de Manaus está reunido com os rodoviários e com o Sindicato das Empresas de Transporte. O nosso repórter Orestes de Taife está lá na Prefeitura, acompanha essa reunião, o desfecho dessa reunião. Boa noite novamente, Orestes. Já tem uma decisão, já foi definido, já terminou essa reunião aí na sede da Prefeitura de Manaus?
Boa noite mais uma vez, Neto Cavalcante. Boa noite para você de casa. Olha, a gente está agora na parte de dentro, é exatamente aqui na porta do gabinete do prefeito de Manaus, mas até agora não tem nenhuma movimentação por aqui, não tem uma definição concreta. Certo é que eles estão lá reunidos e a informação que a gente tem é que o sindicato dos rodoviários disseram que se não houver uma negociação concreta, uma proposta concreta para a categoria, a greve vai continuar amanhã. A gente vai de novo continuar acompanhando aqui, Neto, e assim que tiver alguma novidade, se der tempo de trazer a informação ainda nessa edição, a gente vai trazer, se não, amanhã dentro da nossa programação. Muito obrigado, Orestes. A gente lembra que a última atualização com relação a esse caso foi do presidente do Sindicato dos Rodoviários, que disse que a greve continua e que nesta quinta-feira de feriado a frota deve funcionar com apenas 30% nas ruas, 70% deve ficar retido nas garagens. Agora, olha, por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, o sinal analógico de televisão precisa ser desligado hoje em Manaus, Iranduba e Careiro da Várzea. Aqui na Band Amazonas, o sinal foi desligado ao vivo durante o programa Brasil Urgente, edição regional. A dona Maria teve muita dor de cabeça com esta TV em 6 anos de uso. Ela até não queria se desfazer dela, mas com a chegada do aparelho de TV digital, as tardes ficaram com imagens assim, limpinhas. Não vou jogar fora minha televisão, não. Eu vou deixar aí, até que apareceu esse kit e deu certo. Acabou, não chove mais. Tá uma beleza minha televisão. O marido dela, o seu Ribamar, está ansioso para assistir a Copa do Mundo com definição em alta qualidade. E sorri muito, porque essa televisão tá aí, digital, coisa que ninguém não sabia nem... Eu não tinha um conhecimento, só nessas grandes. E tá aí a televisão pra gente assistir o Jogo do Brasil e com sorte que nós vamos ser campeão, nós vamos ganhar esse prêmio. O casal recebeu de graça o kit para TV com antena digital e conversor. A Seja Digital distribuiu cerca de 240 kits gratuitos. Com isso, as famílias de menor renda vão conseguir continuar assistindo os canais abertos de televisão. Às 23 horas e 59 minutos de hoje, o sinal analógico de TV vai ser desligado. Só que por determinação da Anatel, quem ainda não tiver o sinal digital vai ver por 30 dias essa claquete com informações indicando o canal HD 13.1. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal foi desligada em Manaus e região em 30 de maio de 2018. Você pode assistir a mesma programação no canal 13.1. Acesse www.sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas. O marco tecnológico para a comunicação. O Edson, que é supervisor técnico da Rede Bandeirantes no Amazonas, teve a oportunidade, em 1991, de colocar o canal da Band, que antes era TV Rio Negro, no ar, com sinal analógico. E em 2010, quando foi lançado o sinal digital, ele também acompanhou a nova era. Desde 2010 vem convivendo os dois sinais no ar, tanto o analógico como o digital. Com o processo de digitalização sendo completado agora, em 2018, o sinal analógico foi desligado hoje e vai ficar só o sinal digital. E para quem ainda não adquiriu o kit, a Seja Digital vai continuar distribuindo gratuitamente o aparelho. Pessoas vinculadas a programas sociais por mais 30 dias podem receber. Olha, se você assistiu essa reportagem, parabéns, você está captando o sinal digital. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de matérias, de vídeos, fotos e a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.